Eu tinha 49 anos na época e comecei a sentir dor no peito, né, o que realmente me preocupou. Era como uma cãibra muito forte atravessando aqui o meu peito e eu fiquei um pouco preocupado porque estava sozinho em casa. Não havia mais ninguém comigo na propriedade. Então pensei, não é uma boa situação estar aqui sozinho, tendo possivelmente um ataque cardíaco. E comecei a ficar bastante assustado. E enquanto isso acontecia, né, eu ouvi uma voz muito, muito alta. Até hoje, eu ainda não sei se aquela voz era audível ou se estava apenas dentro da minha cabeça ou exatamente como aconteceu, mas essa voz muito, muito alta disse: "Você vai morrer, mas ainda tenho coisas para você fazer." Então pensei: bem, isso só pode ser Deus falando comigo. Então eu disse: "Bem, eu vou morrer, mas você tem coisas para eu fazer? Não vejo como isso pode funcionar." Mas ele apenas me disse: entre, faça uma mala, chame uma ambulância e apenas esteja pronto para ir. Então eu fiz isso. E a ambulância chegou bem rápido. Levou apenas cerca de 10 minutos para chegar e eles me trataram com morfina e nitroglicerina para baixar minha pressão arterial e me levaram na ambulância. E no caminho eles disseram: "Vamos te dar um pouco mais de morfina, um pouco mais de nitroglicerina só para manter seu coração sob controle e manter a pressão arterial bem baixa." Então, logo depois disso, eu soube que ia desmaiar. Eu sabia que ia perder a consciência. Já desmaiei outras vezes na vida, então eu sabia como era a sensação. E eu apenas disse para eles: "Estou indo, sinto que estou desmaiando." E tudo isso estava acontecendo na ambulância. E então me vi apenas na escuridão, uma escuridão absoluta. Enquanto eu continuava naquele estado, pensei comigo mesmo: eu já desmaiei antes. Eu sei como é a sensação. Isso não parece igual. Estou alerta demais. Estou totalmente consciente. Sou totalmente eu mesmo. Mas aqui estou, nesse ambiente escuro, sem peso algum. E então me ocorreu: acho que posso ter morrido. E isso, junto com a situação, trouxe um pouco de medo, porque eu simplesmente não sabia o que fazer diante daquela situação. Então, enquanto eu flutuava nessa escuridão, comecei a sentir medo e comecei a derivar para baixo. E isso, é claro, me deixou ainda mais assustado. Sabe, eu pensava: estou afundando. Era essa a sensação que eu tinha. Então olhei para baixo. Eu ainda tinha uma sensação de altos e baixos. Olhei para baixo e pude sentir um poço muito profundo, negro e sem fundo abaixo de mim. Era como se não tivesse fim, era infinito. E não havia nada, absolutamente nada ali. Eu naquele momento fiquei com muito medo. E olha, fui criado como cristão a vida toda e eu simplesmente clamei por Jesus. Eu disse: "Jesus, venha me ajudar." Continuei a flutuar, continuei a descer e então, não demorou muito, uma mão veio e simplesmente me agarrou. E eu não vi muito dele naquele momento, mas ele apenas me segurou e disse: "Você não quer ir por esse caminho." E ele começou a me puxar para cima. Então eu estava subindo muito, muito rápido. Tudo passava borrado por mim e eu podia ver luzes e coisas apenas passando rapidamente. Eu não fazia ideia de para onde estava indo ou o que estava acontecendo, mas tudo acontecia muito rápido. E ele continuou me puxando para cima por um tempo. Parecia que tinham se passado alguns minutos. E então, finalmente parei e fui me readaptando gradualmente ao lugar onde estava quando havia luz. E eu podia ver provavelmente uns 6 ou 7 anjos em pé ao meu redor em um semicírculo. Eles eram seres realmente impressionantes de se olhar. E mais do que isso, não era apenas a aparência deles, era a sensação que parecia vir deles para mim. E eu simplesmente senti essa sabedoria muito profunda, infinita, esse imenso conhecimento, sabedoria, antiguidade e atemporalidade que estavam muito além de tudo o que eu já havia experimentado na minha vida. Então eu estava lidando com tudo isso me atingindo de uma vez só. E eu realmente fui impactado pela presença deles. Eu fiquei simplesmente maravilhado com eles. Eu só estava sentado ali olhando para eles pensando: uau, isso é incrível. E então aquele que veio me resgatar disse para mim: "Você tem uma escolha a fazer. Você morreu, mas agora pode escolher se vamos seguir em frente e levá-lo para o paraíso, ou se você volta e completa sua vida na terra. Então, você precisa tomar essa decisão agora. Uma vez que você fizer essa escolha, ela será definitiva e seguiremos em frente."
Então, mais uma vez tive que parar e pensar que tinha filhos pequenos e uma filha em cadeira de rodas, com lesão cerebral. Eu tinha, uma vida inteira, todo tipo de coisa na minha vida que eu sentia que não estavam terminadas. Então, pensei sobre isso por um tempo. E eu fiquei bastante agitado e com medo, pensando nos meus filhos e pensando na minha vida e no fato de que eu tinha morrido nessa idade tão jovem. Então eu fiquei com medo de novo e os anjos reagiram de forma muito intensa a isso. Quando eles me viram ficando com medo, eles disseram, não, nós não queremos que você tenha medo. Não existe medo aqui. E eles me acalmaram e me ajudaram a sentir paz novamente. Isso me ajudou a sentir que eu estava bem por dentro. Eu devo te explicar. Não havia palavras. Nada do que acontecia tinha palavra associada como faladas. Eu simplesmente sabia o que eles estavam pensando. Eles sabiam o que eu estava pensando. Havia essa conexão imediata que não era realmente fala, era mais como o que consideraríamos telepatia. Era tudo sem palavras e era apenas uma comunicação silenciosa entre mentes. Então eles conseguiram me acalmar e eu disse a eles, olha, acho que realmente preciso voltar para a minha vida na Terra por causa dos meus filhos e de todas as coisas que têm acontecendo na minha vida. Então eles disseram, tudo bem. E nesse momento, aquele que tinha vindo me buscar olhou para os outros anjos e disse, por que vocês não descem e verificam o corpo? Então, um dos anjos eu pude ver o anjo voando para longe, à distância. E bem longe à distância, eu podia ver meu próprio corpo, ainda deitado na ambulância. E esse anjo veio, ficou pairando por perto e estava observando meu corpo. E, obviamente, estava me examinando para ver se estava tudo bem para que eu pudesse voltar para aquele corpo. E enquanto tudo isso acontecia, eu me virei e apenas olhei para esse ser que tinha vindo me buscar e perguntei, quem é você? E ele apenas me olhou e disse, eu sou aquele que você chama de Senhor. E para mim só existe um a quem eu chamaria de Senhor, e esse era Jesus. E eu simplesmente o reconheci como se meus olhos tivessem sido abertos. E esse foi talvez o momento mais brilhante de toda a minha existência, perceber que eu estava realmente ali, na presença dele, com ele e com os anjos. E isso realmente me atingiu naquele momento, e eu fiquei completamente emocionada e cheguei com uma sensação incrível de amor. O amor que fluía daqueles anjos e de Jesus era mais forte do que eu poderia conter. Era enorme, era lindo. Era como se meu peito parecesse que ia explodir com o poder do seu amor. Então eu estava apenas simplesmente pensando, uau, isso é incrível, isso é fantástico. E apenas sentir essas torrentes de amor caloroso fluindo através de mim era quase insuportável. Nesse ponto, ele realmente me disse, você passou por muita tristeza. E ele disse, eu quero entrar em você e quero fazer uma cura dentro de você. Então eu disse, ótimo, por favor, faça isso. Nesse momento, Jesus realmente... Bem, foi como se ele tivesse entrado na minha alma e eu pude sentir a presença dele entrando na minha alma e começando a mudar e reorganizar as coisas. E eu pude sentir a tristeza desaparecendo e a mágoa sendo levada embora. Eu simplesmente podia sentir as coisas sendo reorganizadas dentro de mim. E não só isso, eu podia sentir os pensamentos dele e podia sentir do que ele era capaz e o que a mente dele estava fazendo o tempo todo. Eu percebi naquele momento que ele era atemporal e que podia ver o passado, podia ver o futuro, podia saber qualquer coisa, em qualquer lugar, sobre qualquer pessoa ou qualquer objeto no universo. Ali não havia absolutamente nenhum limite para a consciência dele. E isso simplesmente me deixou impressionado. Eu fiquei totalmente... Bem, qual é a palavra? Eu às vezes tenho dificuldade de encontrar palavras para explicar essas coisas. Era tão grande, tão poderoso, tão belo e tão impressionante, tudo ao mesmo tempo. Sentir o ser dele e saber o que ele sabe, mesmo que só por alguns segundos. Isso é algo que me mudou para sempre. Eu nunca mais serei o mesmo depois dessa experiência. Ele terminou de fazer isso e então disse, certo, nós vamos te mandar de volta. O anjo voltou e disse, sim, o receptáculo está bom. A essa altura, entendi que eles queriam dizer que estava tudo certo para me mandarem de volta ao meu corpo. E ele disse, antes de você voltar, quero conversar com você sobre algumas coisas.
e ele começou a falar comigo sobre as escolhas que eu teria que fazer quando voltasse para a minha vida na Terra. E ele dizia: "E você precisa continuar fazendo boas escolhas, você precisa continuar ligado a mim, você precisa manter sua crença e sua fé vivas." Ele disse: "Não podemos garantir que vamos trazê-lo de volta ao paraíso, a menos que você faça essas escolhas certas e viva do jeito certo." E então eu pensei: ok, tudo bem, eu vou fazer o meu melhor. E então ele me levou de lado e disse: "Vou te mostrar algumas coisas." E ele começou a me mostrar momentos do meu futuro. E ele também estava mostrando isso aos anjos. E era como se estivéssemos assistindo a uma tela de vídeo através de um véu. E eu podia ver coisas que eram da minha vida futura acontecendo e passando como um filme diante dos meus olhos. Foi algo realmente incrível. Ele me mostrou certas coisas que já aconteceram, outras que ainda não aconteceram. Algumas coisas eu entendi, outras eu não entendi, mas havia muita coisa que ele me mostrou. E quando ele terminou de fazer isso, ele simplesmente disse: "Certo, agora vamos te mandar de volta." E sem muita demora depois disso, eles me mandaram de volta e eu senti como se estivesse flutuando para baixo novamente e pude ver uma luz brilhante. Então eu fui em direção àquela luz e de repente simplesmente voltei para o meu corpo e respirei profundamente. E então eu estava na ambulância de novo, depois de tudo isso acontecer. E eu estava totalmente, quase em estado de choque. Não foi um retorno para casa agradável. Foi muito difícil porque eu tinha estado em um ambiente lindo, idílico, feliz, cheio de alegria, cheio de amor. E eu voltei para este corpo e parecia como se eu tivesse batido no concreto. Parecia tão pesado e tão desajeitado. E parecia maligno. O mundo simplesmente parecia maligno depois de onde eu tinha estado. Então eu estava meio que me reajustando a estar de volta ao meu corpo. Mas uma coisa que havia mudado é que eu estava com medo, claro, quando estava tendo esse ataque cardíaco, mas eu não tinha mais medo. Todo o medo simplesmente tinha desaparecido. E eu só pensava comigo mesma: tudo bem, se eu morrer de novo, ótimo, maravilhoso, eu ficaria muito feliz em ir para lá de novo. Então eu bati um papo com o operador da ambulância, o paramédico, e disse: "Uau, isso deve ter levado um bom tempo." Para mim, parecia que tinha se passado cerca de meia hora. E o operador da ambulância estava ali, segurando as pás do desfibrilador nas mãos. Ele estava prestes a me dar um choque com o desfibrilador. E ele me disse: "Não, só passou 1 minuto. Seu coração parou há 1 minuto." E eu fiquei completamente surpreso. Eu não conseguia entender como aquilo podia ser possível. Eu tinha passado por conversas longas e passei bastante tempo com Jesus e os anjos. Parecia que tinha sido um bom e longo período de tempo. E voltar e descobrir que, no plano terreno, só havia se passado 1 minuto foi para mim algo realmente impressionante. Então foi isso. Eles me levaram para o hospital. Eles sim descobriram que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eles colocaram um stent no meu coração, que eu ainda tenho até hoje. E sabe, ainda havia coisas acontecendo. Eu ainda conseguia sentir e ouvir vozes de anjos em alguns dias. Eu sentia um deles falando comigo sobre algumas coisas, mas isso foi, aos poucos, desaparecendo. Mas eu sempre me lembrei dessas coisas que aconteceram de forma muito, muito clara. Eu sempre me lembrei de estar lá, de como era e de como me senti. E espero que isso nunca me abandone. Foi simplesmente uma sensação maravilhosa.